Tudo parece tão confuso na maior parte do tempo. Olá, sou Sidney, bem-vindo de volta ao Thunderdome. E isso seria realmente triste. Quando eu originalmente decidi abordar este tópico, foi depois que Cardi B apresentou sua música Wet Ass Pussy, ou Wet Ass Pussy, eu acho, no Grammys. Um show de premiação que acho que perdeu a audiência. E uma música que deixa muito pouco para a imaginação. Uma combinação perfeita, considerando que Cardi estava vestindo pouca roupa e no palco ela estava rebolando, ou seja lá o que isso seja. Comentaristas políticos como Candace Owens compararam isso à destruição da nossa cultura. A destruição do meu paladar. O que vimos ontem à noite na TV foi praticamente uma cena de sexo lésbico sendo simulada. Isso é considerado feminista e icônico. É avançado e progressista. É pra onde o mundo está indo, Tucker. Se você não vê isso, é porque é preconceituoso. Você não entende. É pra onde o mundo precisa ir. Eu concordo 100% com você na avaliação de que isso parece mais sinistro. Isso parece não ser questão de esquerda ou direita. Isso não é político. Parece um ataque aos valores e tradições americanas. Você está ativamente tentando fazer as crianças aspirarem a coisas grotescas. Isso não é mais sobre diversidade, Tucker. É sobre perversidade. Estamos celebrando a perversidade na América. Mas se formos honestos, isso não é nada que não tenhamos visto antes. As pessoas se opuseram ao clipe de Nicki Minaj, Anaconda, lá em 2014. Eles se opuseram ao show do intervalo do Super Bowl, realizado por J.Lo e Shakira em 2020. E toda a carreira adulta de Miley Cyrus tem sido apenas uma enorme provocação seminua. Isso é o marxismo cultural que eu ouço tanto falar? Jordan Peterson, cadê você quando preciso de ti? Agora, seja você de esquerda, direita, centro ou apenas gosta de mulheres seminuas, eu acho sua reação ao Grammy provavelmente terá sido muito diferente. Por um lado, você tem a Cable News Network descrevendo isso como um twerk glorioso, dominando o palco com roupas à la Barbarella, referenciando o empoderamento feminino, o orgulho sexual e, sem dúvida, uma das performances mais memoráveis de todos os tempos no Grammy. Twerk glorioso. Essa é uma combinação de palavras que não quero mais ouvir? Por outro lado, você tem pessoas como Tucker Carlson afirmando que é difícil não concluir que estão tentando intencionalmente degradar nossa cultura e prejudicar nossas crianças. Acho interessante como pessoas predominantemente à esquerda e algumas feministas parecem ver essa performance como empoderamento feminino. Na verdade, a música Wet Ass Pussy, como regra geral, é vista por alguns como um hino feminista. Porque é sobre a posse do corpo e a posse da sexualidade. Como rapper, às vezes sinto que as pessoas presumem que minhas escolhas foram impostas por homens, o que não é verdade. Tem certeza disso, amigo? Aparentemente, a maioria dos compositores e produtores dessa música eram homens. São essas realmente as letras de um hino feminista? Eu não sei. E é sobre isso que vamos falar hoje, a mentira do empoderamento feminino, uma ideia que parece mais profundamente enraizada na objetificação e degradação das mulheres do que em nosso verdadeiro progresso e sucesso. E noticiabilidade. Empoderamento feminino pode ter diferentes significados para diferentes pessoas. Dado que não há um significado universal, geralmente se trata de dar às mulheres poder e oportunidades para participar em espaços sociais, econômicos, políticos e educacionais. Pense nisso como dar a uma mulher as ferramentas e a confiança para começar um negócio ou permitir que uma Sidney compre uma arma. Isso se alinha com os interesses das feministas nos anos 60 e 70 que desejavam que as mulheres fossem além de donas de casa e mães, buscando educação superior e objetivos de carreira. Parte deste movimento resultou na revolução sexual, trazendo o sexo casual, a pílula anticoncepcional e o aborto sob demanda. E em algum momento, entre então e agora, acabamos com uma sociedade hipersexualizada que equipara objetificação a empoderamento. Diariamente, somos bombardeados com imagens de mulheres seminuas. Vemos artigos afirmando que tudo, do aborto à pornografia, é empoderador para as mulheres. Somos expostos a músicas sobre homens degradando mulheres ou mulheres abraçando sua sexualidade. A maioria dos influenciadores nas redes sociais posta fotos seminuas, que sempre parecem estar na minha página de exploração do Instagram, sem motivo aparente. Eu não clico neles, eu quero fotos de cachorros, e provavelmente sapatos, e talvez até esmalte de unhas, e talvez anéis de casamento, e vestidos de casamento e plantas.
Eu amo plantas, você bateu a cabeça mais cedo? E canecas, e tapetes, e turismo, e Escócia. Um ponto interessante é que muitas mulheres agem como se objetificassem para seus próprios interesses. Pegue, por exemplo, sites como OnlyFans, serviços de assinatura paga onde as mulheres podem vender conteúdo nu e lascivo. E como já falamos neste canal, muitas pessoas veem isso como o capitalismo em ação. Elas veem esses sites como uma escolha individual, onde as mulheres podem assumir o controle de seus corpos através dos negócios, enquanto outros dizem que isso exemplifica o problema com o empoderamento feminino na era moderna. Um exemplo recente é a Bad Baby, conhecida como a garota Cash Me Outside, do Dr. Phil. Assim que completou 18 anos, ela anunciou que havia começado um OnlyFans. E eu não sei, pessoal, isso parece quase ilegal. Provavelmente não está bem, ainda é uma criança. E o que é mais preocupante nisso é como ela afirma ter feito $1 milhão nas 6 horas seguintes ao seu lançamento. Comprando imagens de adolescentes assim que eles completam 18 anos, triturador de madeira. Esse tipo de situação está se tornando cada vez mais comum, principalmente para mulheres jovens. Mas, por outro lado, há um argumento de que essa sexualização está centrada na atenção masculina e na validação social. As crianças chamam isso de autossabotagem. Em 2005, a revista Maclean's, do Canadá, publicou um artigo de opinião chamado Garotas Fora de Controle. O artigo afirma que jovens mulheres e adolescentes associam o empoderamento feminino à auto-objetificação e degradação, citando exemplos desde garotas fora de controle até programas de TV a cabo como G-String Divas, onde o striptease é visto como empoderamento feminino. Ariel Levy, que por acaso tem o nome de uma sereia, a autora cuja pesquisa é abordada neste artigo, observou que garotas em todos os lugares fazem o seu melhor para serem as mais vulgares possíveis, tentando parecer o mais promíscuas, dispostas e lascivas possíveis. Estalando suas tangas, e não, australianos, não estamos falando de chinelos aqui, e exibindo seus decotes, essas garotas incrivelmente superaram qualquer homem sexista. Elas estavam se tratando e tratando umas às outras como pedaços de carne. Levy admite que, se houver algo, as mulheres envolvidas nos aspectos libertadores da vulgaridade consideram os homens superiores. Repetidamente, essas mulheres me dizem que desejam ser como um homem. É realmente fascinante. Está fetichizando a masculinidade, associando-a a atributos como inteligência, humor, capacidade, coragem e aventura sexual. É curioso como a sociedade e até o feminismo tendem a exaltar as características masculinas como empoderadoras, enquanto minimizam os papéis femininos tradicionais outrora considerados opressivos, como criar pequenas pessoas de pudim. Por que estamos regredindo? Outro componente que Levy e outros pesquisadores observaram é que ser sexy te torna mais popular. Não consigo me identificar. Um exemplo disso vem de uma pesquisa em 2012, onde um grupo de crianças de 6 a 9 anos teve que escolher entre uma boneca com roupas sexy e uma boneca com roupas largas e na moda. As meninas foram questionadas sobre qual boneca se assemelhava a elas, como gostariam de parecer, era a garota popular na escola, e com qual boneca desejariam brincar. 68% das meninas disseram que a boneca sexy parecia como elas queriam ser, e 72% afirmaram que ela era mais popular do que a boneca não sexy. Pesquisadores observaram que estudos indicam que a sensualidade aumenta a popularidade entre meninas, mas não entre meninos. Embora o desejo de ser popular não seja exclusivamente feminino, a pressão para ser sexy para ser popular é. Pelo menos faz sentido porque eu tinha um amigo no ensino médio. Se você está se perguntando como chegamos aqui, pode agradecer a uma miríade de coisas, incluindo a sexualização gradual da sociedade. E provavelmente uma das ideias predominantes da teoria feminista chamada feminismo sex positive, a ideia de que, para as mulheres serem libertadas e empoderadas, elas devem não apenas ser abertamente sexuais, mas abraçar sua sexualidade. Isso se manifesta quando as mulheres abraçam o trabalho sexual, da prostituição ao striptease, sugerindo que isso é empoderador, pornografia, sexo casual, sendo abertas sobre o uso de brinquedos sexuais e a quantidade de parceiros que tiveram. E, ao mesmo tempo, existe uma ideia feminista tradicional concorrente que diz que a objetificação das mulheres e de seus corpos é ruim. A objetificação é uma noção central para a teoria feminista. Pode ser definida de maneira geral como ver e ou tratar uma pessoa, geralmente uma mulher, como um objeto, onde ela é vista apenas como um corpo, partes do corpo ou por sua função sexual.
E ouvimos repetidamente como essa objetificação se desenrola, impulsionando o sexismo, a opressão, o assédio sexual e até a violência. Mas é difícil, pelo menos para mim, não ver essas coisas como duas ideias completamente conflitantes, o que me leva ao ponto de que o empoderamento positivo do sexo não é sobre mulheres de forma alguma. Uma Technology Entertainment Design Talk de 2013 discute as imagens sexualizadas de mulheres na publicidade e os efeitos da autoobjetificação. Ela argumenta que 96% das imagens sexualizadas que vemos são de mulheres, e isso é especialmente verdade na publicidade. Um estudo de 1983 a 2003 disse que a porcentagem de anúncios usando sexo para vender produtos aumentou de 15% para 27%, e isso foi há 20 anos. Oh, meu Deus, isso foi há 20 anos. O que está acontecendo? Eu estou envelhecendo. Mas o interessante é que esse tipo de publicidade nem sequer atrai as mulheres. Um estudo de 2006 demonstrou que quanto mais sedutora a modelo, mais as mulheres se desinteressam, preferindo imagens de mulheres sofisticadas em vez das anteriores. Mas além disso, essa ideia de que sexo vende, eu gostaria de desafiar isso diretamente. Porque o fato é, se sexo vendesse, a maioria das mulheres é heterossexual e somos seres sexuais. Então por que não veríamos homens seminus em todos os lugares na publicidade? Eu gostaria de propor que algo mais está sendo vendido aqui. Para os homens, eles estão sendo constantemente vendidos com a ideia de que são sujeitos sexuais. Eles estão no controle, ver mulheres objetificadas por toda parte os faz sentir poderosos. Para as mulheres, nos é vendida a ideia de que é assim que obtemos nosso valor e nos tornamos o objeto sexual ideal. Em vez de vender sexo, essas noções de subjetividade e objetividade estão sendo vendidas. Então, vemos revistas masculinas com mulheres vestidas de maneira provocante e vemos revistas femininas com mulheres vestidas de maneira provocante. Heldman continua a falar sobre os efeitos da autoobjetificação, onde as mulheres colocam seu valor em quão sexualizadas elas são, e há um conjunto de pesquisas sobre o quão prejudicial isso é. O HuffPost argumenta que a maneira como as mulheres são comumente retratadas em videoclipes, filmes e publicidade não é apenas desrespeitosa e sexista. Está na raiz de uma crise de saúde mental. Isso leva a distúrbios alimentares, baixa autoestima, ansiedade em relação ao corpo feminino e, não surpreendentemente, a autoobjetificação foi correlacionada com a diminuição da saúde sexual entre as adolescentes, evidenciada pelo uso reduzido de preservativos e menor assertividade sexual. Adolescentes que se envolvem com altos níveis de mídia com conteúdo sexual têm o dobro de chances de se tornarem sexualmente ativos antes dos 16 anos e o dobro de chances de engravidar nos próximos 3 anos. E agora as mulheres estão menos felizes do que eram em tempos passados, mesmo possuindo tudo. Mas talvez não queiramos tudo. Talvez nós queiramos um marido e cachorros e música country e uma bela casa no meio do nada. Você está apenas descrevendo coisas que deseja? Cala a boca, você nem é meu pai de verdade. Em 1997, pesquisadores recrutaram homens e mulheres para um experimento. Eles fizeram os participantes vestirem um maiô ou um suéter e depois realizar algumas tarefas, como comer biscoitos, por exemplo, ou fazer um teste de matemática em uma sala, sozinhos, sem observadores, completamente sozinhos. Os homens de maiô se saíram um pouco melhor do que os de suéter, mas as mulheres que usavam maiôs se saíram significativamente pior do que aquelas que usavam suéteres. As mulheres também se controlaram quando se tratava de comer biscoitos, levando os pesquisadores a concluir que as mulheres têm um desempenho pior e se controlam quando estão se objetivando. Imagine participar deste estudo e ter alguém perguntando o que você faz nele e você simplesmente responde: comendo biscoitos. Heldman também aborda a questão da verificação corporal rotineira. Primeiro, quanto mais nos vemos e internalizamos essa ideia de sermos objetos sexuais, maiores são nossas taxas de depressão. Também nos envolvemos mais na monitorização corporal quando nos vemos como objetos sexuais. O que é monitorização corporal habitual? Homens da plateia, isso pode ser novidade para vocês. Isso não surpreende as mulheres na plateia. Nós pensamos sobre a posição das nossas pernas, a posição do nosso cabelo, onde a luz está caindo, quem está nos olhando, quem não está nos olhando.
Durante os 5 minutos desta palestra, as mulheres na plateia, em média, se envolveram em monitoramento corporal habitual 10 vezes. Isso é cada 30 segundos. Tudo isso também foi confirmado por um estudo da Associação Americana de Psicologia em 2007. Sabe, a mesma Associação Americana de Psicologia que disse que a masculinidade tradicional é ruim? Essa Associação Americana de Psicologia, eles argumentaram que a sexualização e objetificação feminina trazem as mesmas consequências negativas citadas. Também disse que esses são os modelos de feminilidade apresentados para as jovens estudarem e emularem. E estudar e emular eles fazem. Por favor, pare com isso. Ao dizer tudo isso também, há algumas pesquisas que afirmam que a auto-objetificação, em alguns casos, pode fazer com que as mulheres realmente se sintam melhor consigo mesmas, o que é bom. Mas também faz as mulheres se sentirem horríveis consigo mesmas, então tire disso o que quiser. Na minha opinião, o que estamos vendo é a glorificação da exploração sexual e da auto-objetificação sob o disfarce de empoderamento feminino. Feministas argumentam há tempos que os homens sexualizam e objetificam as mulheres, mas hoje as próprias mulheres estão fazendo esse trabalho por eles. Não é o meu favorito. Essa objetificação disfarçada de empoderamento é o motivo pelo qual acabamos com filmes como Cuties, Toddlers in Tiaras, mulheres e meninas dançando twerk para Wet as Pussy como se isso fosse de alguma forma atraente para alguém. Sabe de uma coisa? Pensando bem, tenho certeza que é. Mas eu pessoalmente odeio isso. Eu odeio dança moderna demais. Se você ainda não adivinhou, meu ponto geral aqui é que ser hipersexualizado e essa hipersexualização que está acontecendo na sociedade, mesmo aos olhos de alguns grupos feministas, não é empoderador. E, no geral, tem mais consequências negativas para as mulheres do que boas. Sim, isso está correto. Até mesmo alguns dos nossos amigos na Ilha Feminista consideram essa ideia ruim. Finalmente concordamos em algo. Mas eu quero acrescentar aqui que ser sexy não é algo ruim e valorizar sua sexualidade, assumir o controle de ser um ser humano atraente não é algo ruim. Não é isso que estou tentando transmitir aqui de forma alguma. Mais do que qualquer coisa, acho que levamos isso longe demais e geralmente acho a maioria dos argumentos sobre modéstia tão irritantes quanto os argumentos sobre por que o twerk é empoderamento feminino. Tudo é bobo e eu preciso de uma soneca. Eu sou completamente parcial à sensualidade, atratividade e sensualidade no momento e lugar certos, com certeza. E, francamente, quando eu era mais jovem, definitivamente caí na armadilha de pensar que menos roupas ou sensualidade eram um precursor de autoestima e validação e blá blá blá. Eu já estive lá e não vou fingir que não estive, mas eu definitivamente cresci e definitivamente aprendi com isso. Mas eu acho que é bastante claro que existem maneiras melhores de buscar e perseguir o empoderamento. E eu acho que no final, essa mentira do empoderamento feminino continuará sendo um saldo negativo na sociedade, nos fazendo sentir pior quando deveria nos fazer sentir melhor. E talvez só possamos culpar a nós mesmas por isso. Agora abro o espaço para todas vocês. O que pensam? O empoderamento feminino pelos padrões de hoje está realmente baseado na hipersexualização? Se for, vocês acham que isso é degradante? Vocês acham que isso é benéfico para as mulheres? Vocês acham que o feminismo foi longe demais ou ainda não foi suficientemente longe? E o que vocês geralmente pensam sobre essa questão no geral? Se gostou do vídeo, inscreva-se e deixe seu like. Se quiser se tornar fique à vontade, apenas seja respeitoso. Até a próxima!